As lentes que mostram o olhar de um policial militar. O Brasil entrou nesta semana em um debate já conhecido por policiais, governos e pelo Supremo Tribunal Federal. Quando termina a vigilância necessária e começa a valer o direito à privacidade? Na próxima terça-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai lançar regras nacionais para o uso de câmeras corporais pelas polícias brasileiras. O que vem por aí? O anúncio deve colocar em polos opostos as gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, sobre a forma correta de equipar a polícia brasileira. As 12 mil câmaras que estão sendo compradas por Tarcísio terão a função de liga e desliga. O recurso é criticado por especialistas porque poderia criar uma cortina que impede a transparência e não ajuda a combater os excessos e a violência policial. Mas será que esta decisão vai obedecer ou descumprir o plano de Lewandowski para vigiar as polícias brasileiras? Esta sexta-feira, 24 de maio, traz ainda um olhar para a segurança pública. As imagens que ajudam a resolver enigmas do crime. A revolta das águas. Porto Alegre tem o mês mais chuvoso de toda a sua história. E bairros que estavam secos voltam a ficar alagados, com previsão de chuva ainda hoje. E mais, a nova presidente da Petrobras. O que esperar de Magda Chambriard, oficializada agora há pouco para o comando da companhia? Seja muito bem-vindo. A gente vai te contar tudo o que você precisa saber até agora e o que mais vai ser notícia hoje no Brasil Meio-Dia. A gente já começa indo direto para São Paulo, porque especialistas em segurança pública criticam o edital do governo para a compra de novas câmeras corporais para polícias militares. Pelo documento, os agentes podem escolher quando ligar os equipamentos. O Renan Fiuza traz os detalhes dessa polêmica ao vivo para a gente. Tudo bem, Renan? Boa tarde para você. Tudo bem, meu amigo Pedro Duran. Bom conversar com você aqui. Uma boa tarde para todo mundo. Ótima sexta-feira. A gente está acompanhando de perto essa polêmica porque o edital foi lançado ontem. Governador Tarcísio de Freitas, secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite, todos muito a favor desse edital, dizendo que as câmeras são mais modernas, com reconhecimento facial, câmeras que vão reconhecer placas de veículos, poderão fazer transmissões ao vivo, dizendo também que as câmeras são muito mais econômicas em relação ao contrato anterior, de 30% a 50%, trazendo mais segurança aos policiais militares e muito mais segurança, sobretudo, para a população. Mas o ponto desse edital que chama a atenção e que está gerando essa baita polêmica, você explicou muito bem, e a gente traz aqui alguns desses detalhes. É a maneira a ser utilizada pelos policiais militares. E qual maneira é essa? Vamos só recordar, as câmeras corporais anteriores, os policiais chegavam na corporação, colocavam a câmera, iam para as ruas e a câmera estava gravando tudo, full time, 100% das operações ou não. Reclamações por parte dos agentes, dizendo que faltava um pouco de privacidade em alguns momentos, sobretudo mulheres policiais ao entrarem nos vestiários. Esse é um ponto. Fato é que os especialistas estão dizendo, agora os policiais terão de ligar as suas câmeras durante a operação e poderão também desligá-las. Segundo os especialistas que a gente conversou, alguns deles disseram, vai faltar transparência, como a gente vai conseguir fiscalizar o policial trabalhando e saber que ele está utilizando essas câmeras corporais de uma maneira correta, ligando no momento da operação. Um outro ponto que é alegado pelos especialistas, é meio adrenalina, ansiedade ali na hora da ação policial. Será mesmo que o policial vai lembrar de ligar a câmera corporal? Esses são alguns dos questionamentos. Eu recordo aqui a vocês, a gente acompanhou de perto na Baixada Santista, Operação Escudo ainda no ano passado, Operação Verão esse ano, duas operações extremamente letais aqui no estado de São Paulo, e conversando com a população da Baixada Santista, muitas pessoas vinham conversar comigo e diziam, Renan, os policiais estão entrando dentro das comunidades sem as câmeras corporais, ou se estão com as câmeras corporais, estão desligadas. E a gente entrou com algumas conversas com o ouvidor das polícias, a gente conversou com eles, disseram, olha, o ouvidor falava, algumas câmeras realmente estavam desligadas por parte das corporações. Então, a gente tem o anúncio desse edital, novas câmeras, um ponto positivo, um maior número de câmeras, 12 mil câmeras, e agora também a reclamação por parte de alguns especialistas, dizendo que
que vai faltar transparência se o policial tiver de ligar e desligar o aparelho. Devolvo para você, Pedro. Valeu, Renan. Brigadão. A gente vai falar sobre os detalhes desse lançamento que vai acontecer na próxima terça-feira com o Programa Nacional que vai dar as diretrizes, as regras para o uso das câmeras corporais pelos policiais brasileiros. Você já vê aí nas imagens as câmeras utilizadas aqui pela Polícia Militar de São Paulo. E junto com o nosso analista Pedro Venceslau, eu te trago a informação de que a Polícia Rodoviária Federal já colocou em fase final o projeto de implementação das câmeras corporais e dos veículos. Os testes de campo estão sendo realizados nas cidades de São José, em Santa Catarina, Uberlândia, em Minas Gerais, Cascavel, no Paraná e Sorriso, no Mato Grosso, além de Araguaiana, no Tocantins. Elas foram escolhidas por critérios como densidade demográfica e localização. Além dessa parte de captação, a PRF também avalia o armazenamento e o tratamento das imagens registradas por câmeras de uniformes dos policiais durante o serviço. Em apenas 2 semanas de teste, a corporação disse que os resultados tiveram coleta de informações extremamente valiosas para a atuação das polícias. O estado da Bahia foi o primeiro a firmar parceria com o governo federal para o uso das câmeras corporais. A tecnologia começou a ser usada no dia 7 de maio, com acompanhamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Aliás, o Mário Sarrubo, que é o secretário, é quem vai estar à frente desse programa nacional. E, além da Bahia, os projetos de câmeras corporais na segurança pública foram adotados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina e estão em processo de implementação em Minas Gerais, Rondônia e Roraima. Com o objetivo de incentivar e fiscalizar a adesão dos demais estados, o ministro estabeleceu, por meio de uma portaria, a possibilidade dos estados usarem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para comprar e implementar as câmeras corporais. A regra já está em vigor e o fundo vai destinar R$1 bilhão aos estados e ao Distrito Federal agora no ano de 2024. Portanto, na terça-feira a gente vai ter o lançamento das regras nacionais para o uso das câmeras nas fardas dos policiais brasileiros. Um debate muito importante para a segurança pública e eu quero dividir ele com o nosso analista Theo Cury, que já aparece aqui para conversar com a gente, Theo, porque uma das grandes polêmicas, discussões é se essa nova regra nacional vai prever, por exemplo, a possibilidade adotada pelo governo do estado de São Paulo de ter esse botão de liga e desliga, da câmera poder ser acionada pelos policiais em determinadas situações. O que a gente pode esperar dessa gestão de Ricardo Lewandowski e também do secretário Mário Sarrubo de Segurança Pública no que diz respeito a esse projeto e a segurança pública? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Pedro, para você e para quem acompanha a gente. Olha, a bandeira do ministro Ricardo Lewandowski com relação a esse assunto específico é de defesa do uso, da adoção da câmera de segurança acoplada aos coletes, aos uniformes das polícias pelo Brasil. Ele já falou isso algumas vezes, o próprio secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, é um defensor, acredita na efetividade dessa medida, dessa utilização do instrumento, da câmera de segurança, e vai agora, de fato, ser divulgado esse compilado de diretrizes, de regras que vão servir para todo o Brasil. Tem que saber de que maneira essas diretrizes vão ser qual que vai ser a relação delas com os governos, se são impositivas, se os governos terão de seguir. Como não é uma lei, muito provavelmente não terão de ser seguidas à risca, mas um padrão para uniformizar, de certa forma, a atuação por meio e com o uso e a utilização dessas câmeras de segurança. O que pode vir politicamente é uma espécie de contratação de uma queda de braço com governos que não acreditam nessa política, ou governos que acreditam parcialmente nessa política, como é o caso do governo do estado de São Paulo, que tem um posicionamento diferente do adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, um caso que inclusive chegou a ser judicializado, tramita aqui no Supremo Tribunal Federal, entre o governo do estado de São Paulo e a Defensoria Pública do estado, que acionou os tribunais no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça foi para a segunda instância e subiu aqui para o Supremo Tribunal Federal,
relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e que disciplina a utilização das câmeras de segurança. Pode haver uma contratação, então, politicamente, de um desgaste entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo por visões antagônicas com relação a esse assunto. Não totalmente divergentes, mas também não é 100% convergente a forma que o governo federal pensa e que o governo do estado pensa. Muito obrigado, Theo. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o coronel Alexandre Roldan, chefe da assessoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que já está aqui do meu lado. Coronel, obrigado por ter vindo aqui participar dessa entrevista com a gente. Importante a gente ter esse momento com vocês para poder esclarecer também esses pontos relacionados a essa nova tecnologia que está sendo implementada aqui no estado de São Paulo. Então, eu queria começar essa conversa contigo falando sobre a maior crítica dos especialistas, que é esse botão de liga e desliga, que a câmera vai ser acionada em alguns momentos e vai poder ser desligada durante o momento que o policial estiver com essa farda. Qual é a explicação e a justificativa da PM por ter tomado a decisão de comprar uma câmera deste jeito? Sim. Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Na verdade, o que a Polícia Militar tem feito é integrar essa mudança da situação contratual da câmera, fazendo com que ela se enquadre naquilo que existe no mundo. Então, no mundo não existe esse modelo da gravação ininterrupta, que nós chamamos de vídeo de rotina. Não existe no mundo o modelo principal de onde as outras polícias absorveram a ideia de ter as câmeras portáteis é a Polícia de Nova York. E a Polícia de Nova York, quando lançou, e até hoje, não tem esse modelo de gravação. O modelo correto... Que é aquela gravação full time, 24 horas. Exato, que nós chamamos de vídeo de rotina. Não existe isso no mundo inteiro, por alguns aspectos. Primeiro, e o principal que nós consideramos, é o aspecto de respeito à privacidade do policial. Na medida que ele inicia um turno de serviço e com a câmera acoplada e gravando o tempo todo, ainda que esse vídeo seja apenas observado em situações críticas, onde uma denúncia ou onde algum problema da conduta do policial deva ser analisado, ele será submetido nesse momento a uma análise de uma pessoa, que terá todo o vídeo integral do seu turno de serviço inteiro à sua disposição e fará uma análise desse vídeo. Então, para gente esclarecer, a câmera ela vai gravar o tempo todo, mas ele vai ter a opção de interromper aquela pré-visualização em momentos específicos? Não, na verdade, a gravação ela acontece o tempo todo. O armazenamento não acontece o tempo todo. O armazenamento acontece a partir do momento da ação policial de iniciar essa gravação. Porém, a conduta e o manual de procedimentos que vai ser aprimorado pela Polícia Militar para determinar os momentos que ele tem que fazer essa gravação voluntária, a partir desse momento apenas que a gravação ela é armazenada, mas as regras de negócio, as regras de uso serão muito bem estabelecidas, de maneira que qualquer interação policial, qualquer abordagem policial e qualquer uso da câmera para efeito de produção de prova será utilizada nesse momento a partir do acionamento, que inclusive retorna 3 minutos nesse momento de gravação. A gente tem 12 mil câmeras sendo compradas pelo governo do estado agora. Quando que elas devem começar a ser usadas pelos policiais, uma vez que a gente ainda está naquela etapa de leilão? Sim, nós não temos ainda como afirmar o momento correto que isso vai acontecer, porque nós temos que passar por todo o tratamento da licitação, é um processo de licitação que é importante, robusto, mas o que a gente pode afirmar nesse momento é que não haverá solução de continuidade. Então, na medida que novas câmeras chegarem, elas vão substituindo as câmeras que estão em andamento. Com esse aumento, inclusive, grande, de quase 20% de câmeras, nós chegaremos a 12 mil câmeras. Essas câmeras, as unidades que hoje já utilizam, inclusive os batalhões especiais que utilizam as câmeras, continuarão com elas e nós vamos adicionar a outras unidades. Mas a gente pode prever, agora nós estamos no final de maio, junho, julho deve ter ainda esse momento de adaptação. Por agosto a gente já deve ter, portanto, essas câmeras nas ruas. É o que nós prevemos, que a partir de agosto a gente tenha isso. É importante deixar consignado, Pedro, que a política pública das câmeras, ela não está aplicada exatamente ao uso da câmera, mas o modelo de utilização de câmera. A política pública é o de controle de letalidade criminal, isso é uma política pública, então não é a câmera propriamente dita que é a política pública, mas sim o que a câmera pode possibilitar.
política de controle de letalidade criminal, porque nós teremos novas tecnologias adicionadas à utilização da câmera, que vão ajudar o policial, vão proteger o policial e também vão proteger a sociedade. Também o controle de abusos, e é o controle de abusos que é um elemento muito importante que a instituição se preocupa, não só nos aspectos de letalidade, mas qualquer desvio na atuação policial também poderá ser observado a partir do modelo de emprego de câmera que está se estabelecendo nesse edital. Assim como também o controle de erros. As câmeras vão permitir que o policial militar, o comando, que as escolas de formação façam revisão sobre a atuação do policial de maneira a aprimorar protocolos. Sim, perfeito. Theo Cury participa também aqui da nossa conversa, nosso analista de Brasília, que acompanha esse assunto de perto. Theo, fica contigo aí, Coronel Roldan. Oi, Coronel, boa tarde para o senhor. Obrigado pela participação. Eu queria saber de que maneira, a gente tem poucas informações divulgadas ainda, elas vão ser tornadas públicas na semana que vem, como a gente mostrou aqui no começo do jornal. Mas de que maneira essas diretrizes do governo federal podem ter algum tipo de influência na atuação e na forma com a qual a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai lidar com esses equipamentos, se é que tem algum impacto? Theo, eu não acredito realmente que nós teremos, a partir das diretrizes do governo federal, necessidade de adaptação. O programa está posto, ele já é desenvolvido, os policiais militares já entendem a maneira de utilizar as suas câmeras portáteis. Nós estamos fazendo um aprimoramento muito importante e levando uma tecnologia que, essa sim, não existe ainda no mundo, né? Nós estamos proporcionando, a partir de novas implementações de tecnologia, fazer com que eventualmente essas câmeras tenham leitura facial, né? Façam o reconhecimento facial, façam leitura de placas, né? Então, isso vai proporcionar aos policiais militares e à sociedade uma gama de opções para a gente resolver um problema que aflige a sociedade, que é crime. Então, nós não entendemos como aplicável uma diretriz que mude a maneira de utilizarmos as câmeras. O que nós temos, sim, são câmeras que estão difundidas no âmbito da Polícia Militar, mas o modelo anterior, o modelo do último contrato, nós estamos indo para o terceiro contrato, o modelo do último contrato, ele não existe qualquer padrão, não atende qualquer padrão internacional. As polícias que hoje utilizam câmeras portáteis utilizam dessa maneira, do policial acionando no momento que ele entende que é adequado. Na verdade, no momento que entende adequado, não, vou corrigir. No momento que a norma determina que ele deva acionar. É dessa maneira que as câmeras vão ser acionadas. Não é o policial escolhendo o momento de acionar, e sim ele acionando no momento que o protocolo, e o protocolo da Polícia Militar ainda vai ser aprimorado em razão dessas novas realidades, no momento que o protocolo determinar. Basicamente, toda interação policial, o policial militar, ele é obrigado a acionar essa câmera. E ele sabe como essa câmera é importante para ele. É importante para a produção de provas, é importante para defendê-lo, muitas vezes em circunstâncias que ele é acusado por ações que ele não praticou. Os nossos policiais militares hoje têm consciência da importância da utilização das câmeras. Isso que eu ia te perguntar, Pedro, se eu puder só fazer uma pergunta bem rapidinha, qual que é a aceitação, justamente isso? Porque é um tema polêmico, mas eu queria saber dentro da força, né, dentro do efetivo, de que maneira os policiais militares hoje veem essa proposta? Qual que é a aceitação e qual que é a dificuldade de implementar essa cultura a partir desse momento? Sim, eu acredito, e a instituição acredita nisso, que com esse ajuste no modelo de emprego e de utilização de câmeras, nós teremos cada vez mais a plena aceitação dos policiais militares, porque incomodava assim. Imagine o que é um policial militar ou uma policial militar no início do seu serviço, acoplar a câmera e passar o turno inteiro de serviço. Muitas vezes ela vai no seu alojamento, onde outras colegas estão às vezes se trocando de roupa, e aquela imagem que está sendo gravada, ela vai captar esse momento. Às vezes o policial militar está na sua viatura, recebendo uma mensagem de uma esposa, de um filho, conversando alguma coisa, a câmera ela vai captar aquilo que está no celular. Então, nós acreditamos sim que nós não desguarneceremos esse importante controle de abuso, mas, por outro lado, nós vamos equilibrar uma coisa importante, que é garantir direitos mínimos de privacidade e integridade
ao policial militar, coisa que o contrato anterior, diferente de tudo que existe no mundo, não observava. Você tocou no ponto, coronel, importante, que é a questão de Nova York e esse exemplo da Polícia Militar. O problema é que esse modelo de São Paulo, ele não é exatamente agradado ou não agrada todos os especialistas, aqueles que acompanham e entendem segurança pública. A gente tem ouvido ao longo da programação da CNN todos os lados para poder entender melhor esse assunto, e os pesquisadores que estudam as mortes causadas por policiais, eles apontam que esse modelo poderia atrapalhar a transparência e a vigilância do trabalho desses policiais. O Daniel Edler, que é pesquisador da USP, falou sobre isso com a CNN. Vamos ouvir um trechinho da fala dele, que depois eu queria que você comentasse e respondesse a isso. Se você for comparar os resultados do programa Olho Vivo em termos de redução do uso da força, os resultados de Nova York, você vai ver que é muito melhor o resultado obtido por São Paulo. A questão central para isso era um protocolo muito bem desenvolvido ao longo de anos pela própria equipe da Polícia Militar e que previa, entre outras coisas, essa gravação ininterrupta. Essa gravação garantia mais transparência e fiscalização pelo trabalho do policial, e quando o policial fosse fazer uma abordagem ou responder a uma chamada, ele fazia o acionamento para gravar com vídeo melhor e gravar com áudio. O problema é que quando você não tem essa gravação ininterrupta, você cai no principal problema de implementação da política, que é justamente você conseguir fazer com que os policiais usem essa câmera, com que os policiais gravem a sua interação. A câmera não seria necessária se todos os policiais de São Paulo seguissem à risca os protocolos operacionais, os POPs. Então, você simplesmente dizer que vai criar um novo POP, obrigando os policiais a acionarem as câmeras, é você cair no mesmo problema que gera a demanda pelas câmeras. Então, de fato, a gente tem visto muita preocupação, porque essa mudança do edital, que não foi conversada com ninguém, ela descaracteriza completamente o programa super bem sucedido que a gente tinha. Queria que você comentasse um pouquinho disso, coronel. Qual que é a tua avaliação sobre a fala do pesquisador? Nós não acreditamos, sinceramente, que essa mudança ela vem permear qualquer questão que esteja relacionada à integridade da atuação da Polícia Militar. Ao contrário, nós acreditamos que a integridade das ações da Polícia Militar ela vai ser preservada e ela está relacionada à compreensão do policial militar sobre a utilização desse equipamento. E hoje os policiais militares têm essa compreensão. É importante notar e ressaltar que 97% dos vídeos armazenados são vídeos de rotina. 97% desses vídeos armazenados são vídeos de rotina. Então, dos 3% desses vídeos que sobram, um percentual muito pequeno, inclusive, é buscado lá para esclarecer apontamentos relacionados à atuação da Polícia Militar. Mas os protocolos hoje já são adotados, os policiais militares, mesmo com a câmera em uso contínuo, sabem o momento de acionar a câmera, até porque essa imagem ela é muito importante para, principalmente nos momentos de atendimento de ocorrência, a própria chefia de operações, ela acompanha a ocorrência quando o policial aciona, e isso no modelo anterior apenas com esse acionamento. O que nós teremos hoje? Nós teremos, que é uma inovação, a possibilidade da supervisão e do nosso centro de operações acionar remotamente a câmera. Essa inovação ela vai se adequar aos protocolos que já eram adotados antes, de maneira que o policial militar ele sabe quando acionar, ele é obrigado a acionar, mas independente disso, nós temos uma supervisão e o Copom que aciona remotamente uma câmera que hoje tem uma tecnologia muito mais avançada. Excelente. Quero agradecer demais ao coronel Alexandre Roldan, chefe da assessoria da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, pela gentileza de poder ter vindo aqui até o estúdio da CNN e explicar para a gente os detalhes dessa compra, dessa aquisição, desse passo importante para a Polícia Militar aqui de São Paulo e para as nossas forças de segurança pública. Coronel, a casa é de vocês, fiquem à vontade, voltem quando quiserem, combinado? Posso fazer só uma observação? Claro. Pedro? Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que é um programa que está sendo implementado pela Polícia Militar, pelo governo do estado, para aprimorar a entrega do trabalho da Polícia Militar, para permitir também que a gente tenha inovação, que a gente possa garantir controle de letalidade criminal, mas os parâmetros, os procedimentos, as regras serão muito bem estabelecidas e cobradas pela Polícia Militar, e é essa devolução que a gente faz para a população sobre a realização do nosso trabalho. Obrigado, coronel. A gente vai continuar acompanhando então o trabalho da Polícia Militar aqui de São Paulo. E no próximo bloco a gente fala sobre a aprovação de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras. As ações da estatal sobem nesta sexta-feira. E Israel encontra o corpo do brasileiro mantido em refém pelo Hamas. Os detalhes em instantes aqui no Brasil Meio-Dia.
O assunto agora é a chuva no Rio Grande do Sul. A gente vai voltar a falar sobre os impactos no estado, ao sul do país. Vou colocar aqui ao meu lado as nossas repórteres Isadora Aires e Natália Lauksen, que já estão ali acompanhando cada um dos desdobramentos dessa revolta das águas. A chuva voltou, inclusive em bairros que já estavam secando, arrastou uma ponte lá em Lajeado, está causando transtornos em Porto Alegre. E é bom que se diga, esse já é o mês mais chuvoso de toda a história da cidade de Porto Alegre, capital gaúcha. Destruições nas ruas, e a Isadora Aires vai contar um pouquinho pra gente como é que tá o cenário por lá. Isadora, boa tarde para você. Boa tarde para você, Pedro. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. A gente está aqui no bairro Cidade Baixa, um dos bairros onde a água já tinha secado, mas foi invadido novamente pela água no dia de ontem. A gente consegue ver, inclusive, esses entulhos acumulados eram coisas que já tinham sido retiradas das casas, dos estabelecimentos, dos edifícios, e aí ontem acabaram sendo bagunçados e arrastados pela água novamente. O que a gente tem de informação é isso mesmo que você falou, Pedro. Porto Alegre registra já o mês mais chuvoso da história desde o início das medições, que começou em 1910. Até a tarde de ontem, o acumulado do mês era de 461 milímetros. E a previsão é de que, se as chuvas se mantiverem, esse mês pode bater o recorde de 500 milímetros, cerca de 1/3 do total esperado para o ano. E aí hoje, em muitos lugares, essa água que acumulou na cidade ontem já começou a escoar. Então tem uma força-tarefa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana trabalhando em cerca de 15 locais, diversos bairros, tanto aqui da área central, Cidade Baixa, Menino Deus, também Centro Histórico, bairros da Zona Norte e bairros da Zona Sul, onde a água já passou. Eles estão fazendo essa força-tarefa para conseguir retirar todo esse entulho, todo esse lixo que acabou se acumulando aqui na cidade. Por quê? Durante o final de semana, quando o tempo tinha melhorado, as pessoas aproveitaram para voltar para suas casas e fazer essa limpeza, e aí retiraram e deixaram na rua, então, esses móveis para serem tirados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Não deu tempo de tirar tudo. Ontem a água subiu de forma muito rápida, muitos dos móveis ainda estavam nas calçadas, e isso acabou gerando mais lixo na cidade. Lá na outra quadra a gente consegue ver também essa situação. Então, são cerca de 800 garis trabalhando, auxiliados por caminhões e retroescavadeiras em 15 locais diferentes aqui da cidade. Por conta da chuva que abateu a cidade toda ontem e choveu muito, de forma muito intensa, né? Foram mais de 100 milímetros de chuva no dia de ontem. As aulas hoje foram canceladas aqui em Porto Alegre. Não está tendo aula tanto na rede pública quanto na rede privada. Além disso, a Prefeitura de Porto Alegre também determinou novamente o fechamento das comportas que dividem o Lago Guaíba do centro da cidade, para impedir que essa água entre ainda mais na cidade. O que a gente tem de diferente hoje da outra situação é que essa água escoou mais rápido, né? Na outra semana a água ficou acumulada ainda na cidade por muito tempo. Agora a gente vê a água escoando mais rápido aqui na área central, mas é muito importante a gente lembrar que principalmente bairros da Zona Norte, bairros periféricos como o Sarandi e o Humaitá, continuam com alagamentos e nunca deixaram de ter esses alagamentos, mesmo durante esse período que fez tempo bom. A gente está acompanhando essa situação aqui em Porto Alegre, Pedro, e qualquer atualização voltaremos na programação da CNN. Volto com você no estúdio. Obrigado, Isadora. A gente vai continuar acompanhando, sim. De fato, o cenário de Porto Alegre ele é preocupante, porque você tem todo um trabalho de limpeza, né, gente, para retirar todo esse lixo que estava aí pelas ruas da capital gaúcha. As pessoas tinham começado esse trabalho, tinham avançado na limpeza das casas, do comércio, na limpeza de toda a cidade. De uma hora para outra, a água volta, a chuva volta e também todo esse lixo volta, trazendo inclusive mais medo e pânico para as pessoas que já tiveram a perda de amigos, parentes, familiares, por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. E ontem, gente, ontem à noite, a Natália Lauksen, que está aqui com a gente, aparece aqui na nossa tela, já tinha trabalhado, estava em casa, acompanhando ali as chuvas, choveu muito em Lajeado ao longo de todo o dia, ela estava em um abrigo, a gente via o barulho da chuva lá na cidade de Lajeado, caindo no teto do abrigo, né? São ginásios de escolas que acabam sendo improvisados. E aí a Natália recebeu um telefonema que disse o seguinte: Natália,
acabou de cair, de ser arrastada a ponte que tinha sido construída paralelamente, provisoriamente ali pelo Exército para ligar a cidade de Lajeado a uma cidade vizinha. Natália, conta essa história pra gente, que impressionante, né? A água arrastou com toda a força da enxurrada e pelo que eu tô vendo na imagem, você tá exatamente ao lado de onde isso aconteceu, não é isso? Boa tarde para você. Oi, Pedro, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Vamos contar essa história para vocês então. Começando aí com uma informação que foi divulgada pelo Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Univates, a Universidade do Vale do Taquari aqui na região, é que também Lajeado bateu mais um recorde, né, de volumes de chuva histórico. Cerca de 580 milímetros nos primeiros 23 dias do mês de maio. Isso é muita água, que é reflexo de todo esse cenário que a gente está vivendo. E o que aconteceu ontem então, Pedro? Realmente a gente já estava aí, né, em casa e aí começou a chegar um monte de vídeos pra gente também no WhatsApp da ponte, da passarela provisória que foi montada pelo Exército aqui neste ponto onde eu estou, entre Lajeado e Arroio do Meio, que ela foi levada pela força da água do rio Forqueta. As duas passarelas foram levadas por essa enxurrada, porque o nível do rio subiu e a correnteza começou a ficar mais forte e acabou realmente desestabilizando essas duas estruturas provisórias que o Exército já havia montado nos últimos dias para fazer essa conexão entre esses dois municípios. Lembrando que Arroio do Meio ficou completamente ilhada, né, essa cidade, durante os dias mais críticos aqui da catástrofe. E essa seria então uma solução, até um símbolo de esperança diante disso tudo. Mais cedo eu conversei aqui com o Tenente Coronel Agostini sobre o que vai ser feito a partir de agora, se existe essa perspectiva de reconstrução dessas duas passarelas. E ele disse que depende muito da questão climática, né? Se a chuva voltar, é óbvio que isso vai atrasar, mas a expectativa é de que isso aconteça ainda no fim de semana. Vamos ouvir o que ele falou? Inicialmente precisa parar a chuva, né, e não ter mais chuva na região, e as máquinas entram para a preparação das margens, as máquinas da prefeitura. E depois a instalação das equipagens, que a gente calcula até final de domingo, segunda-feira, já esteja em condições das pessoas atravessarem o rio. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros estiveram aqui junto com a nossa equipe do Exército e não há condições no momento de passar nenhum bote e nenhum meio para transposição desse rio aqui, que como o volume de água é muito grande, a correnteza é muito forte, não há essa condição. No noticiário internacional, as forças israelenses encontraram os corpos de 3 reféns durante uma operação no norte da faixa de Gaza. Entre eles, um brasileiro, que foi morto nos ataques de 7 de outubro e levado pelo Hamas. O Américo Martins, que acompanha todos os detalhes dessa história, vai conversar com a gente ao vivo agora. Américo, boa tarde para você aí em Londres. Conta pra gente um pouco dessa história. Enfim, uma notícia triste, né? Porque havia ainda a expectativa de que esse brasileiro pudesse ser encontrado, mas como outras pessoas, acabou vítima dessa guerra que acontece nesse momento no Oriente Médio. Exato, Pedro. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui. O exército israelense confirmou que encontrou os corpos de 3 reféns que estavam nas mãos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Eles se juntam a outros 3 reféns, corpos de reféns, que foram também encontrados na semana passada no território palestino. Essa descoberta, essa recuperação dos corpos aconteceu depois de combates muito fortes na cidade de Jabalia, que fica no norte da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel dizem que o Michel Nizenbaum, o brasileiro, morreu no dia 7 de outubro, no dia dos ataques dessas atrocidades do Hamas, e o corpo dele foi levado para o território palestino, assim como aconteceu com os outros 2 reféns, Hanan Yambloka e Orion Hernandes. Os 3 foram encontrados, os corpos deles, e foram repatriados a Israel. As famílias já foram informadas e vão fazer agora os enterros. O governo israelense soltou várias notas aí lamentando, obviamente, esse ocorrido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ele e a mulher estavam sentindo uma profunda tristeza e que abraçavam simbolicamente as famílias dos 3 reféns nesse momento difícil. Ele disse também o seguinte, Pedro: nós temos o dever nacional e moral de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer de volta os reféns e também os que estão vivos e também aqueles que caíram nessa jornada, que foram mortos pelo
Hamas. O presidente de Israel, Isaac Herzog, seguiu a mesma linha, dizendo que os seus sentimentos estavam com as 3 famílias e com os outros reféns também que padeceram nesse conflito e que as forças de defesa de Israel vão fazer todo o possível para trazer todos os reféns que ainda estão vivos, assim como aqueles que infelizmente morreram, para serem enterrados em Israel. Pedro. E, Américo, qual que é a posição do governo brasileiro e do Itamaraty sobre isso? Pois é, Pedro, a família do Nizembaum, com quem eu cheguei a conversar, inclusive quando estava lá em Tel Aviv, e eles acreditavam até o final na possibilidade dele ainda estar vivo, tinham feito vários apelos ao governo brasileiro para tentar ajudar na identificação dele, na liberação dele, porque acreditavam que ele ainda estava vivo. O presidente Lula chegou, inclusive, a falar com o emir do Catar, que tem uma influência muito grande sobre o Hamas, mas tudo isso foi infrutífero. O Itamaraty soltou uma nota, agora há pouco, lamentando, obviamente, a morte do Michel Rosenbaum e criticando o que eles chamaram de ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Lembrando que o governo brasileiro já tinha usado essa expressão de ataques terroristas logo depois desse ataque. O governo brasileiro voltou a pedir, como tem feito desde o início desse conflito, a libertação de todos os reféns que estão na mão do Hamas e também um cessar-fogo imediato entre todas as partes. E o presidente brasileiro, Lula, também soltou através do Twitter, o X, antigo Twitter, uma nota lamentando a morte. Ele disse, Pedro, o seguinte: Lula escreveu: soube com imensa tristeza da morte de Michel Nizembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina. Então, o Brasil mantendo aí a sua mensagem de condenação dos ataques do Hamas, de pedido da libertação imediata desses reféns, o que é um crime de guerra mantê-los nessa situação, e também, obviamente, defendendo um cessar-fogo e uma negociação de paz. Pedro. Muito obrigado, Américo Martins, direto de Londres, trazendo essa história triste de um brasileiro vítima dessa guerra lá no Oriente Médio. E nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard barrou a formatura de 13 alunos que participaram dos protestos pró-Palestina dentro do campus. Vocês acompanharam toda aquela manifestação dos alunos lá em várias universidades dos Estados Unidos, inclusive em Harvard, contrários a essa guerra de Israel com o Hamas e defendendo a Palestina. Em solidariedade aos colegas, centenas de pessoas abandonaram a cerimônia e a entrega de diplomas. A Mariana Janjacomo tem os detalhes. Do lado de fora da Universidade de Harvard, manifestantes seguraram cartazes e gritaram palavras de ordem: libertem a Palestina. A frase se tornou símbolo dos protestos que tomaram conta de universidades americanas pelo país. E foi exatamente por terem participado desses atos que 13 alunos da graduação não puderam receber seus diplomas em Harvard. A universidade alega que estudantes em situação irregular e alvos de medidas disciplinares não podem se formar e diz que esse seria o caso dos 13 estudantes em questão. A medida gerou revolta e mais protestos. Centenas de pessoas abandonaram a cerimônia de formatura de Harvard nesta quinta-feira. Alunos e professores ficaram mais de 3 semanas acampados dentro do campus durante o mês de abril. Os manifestantes exigiam um rompimento de relações da instituição com empresas e entidades de Israel, em crítica à ação do país na guerra em Gaza. O epicentro dos protestos nos Estados Unidos foi a Universidade de Colômbia, aqui em Nova York. Lá, os estudantes invadiram um prédio que também foi ocupado durante os protestos contra a guerra do Vietnã. Ambos os movimentos foram reprimidos pela polícia e chegaram a ser comparados por aqui. Milhares de estudantes foram presos nos protestos pró-Palestina em universidades americanas, a maioria por invasão de propriedade privada. Os atos trouxeram à tona a questão sobre o limite entre a liberdade de expressão e o antissemitismo, discussão que foi tema de uma audiência na Câmara Americana nesta quinta. Presidentes de universidades foram convidados a falar como testemunhas na audiência, que também tratou sobre o uso de força da polícia na repressão dos protestos. Em ano de eleição, os protestos se tornaram uma pedra no sapato do presidente Joe Biden, que apoia Israel desde o início da guerra no Oriente Médio. De Nova York, Mariana Janjacomo. E você vai ver ainda hoje, aqui no Brasil, meio-dia,
Presa a mulher que atacou com ácido uma jovem no meio da rua, no Paraná. Lira ameaça corte de salário a deputados por quórum em sessão que define a taxação das compras internacionais. E a nossa analista, Larissa Rodrigues, conta os detalhes dessa história. Depois do intervalo, é rapidinho, fica aqui com a gente volta já já. A gente está de volta para te contar de um caso intrigante, impressionante que aconteceu no Paraná. A suspeita de atacar uma mulher com ácido foi presa hoje. Esse caso aconteceu na cidade de Jacarezinho, que fica no interior do estado do Paraná. Câmeras de segurança mostram um momento em que a mulher passa correndo na rua, pede ajuda e algumas pessoas e logo depois acaba caindo. A mulher que foi atingida pelo ácido. Segundo a polícia, a suspeita usava uma peruca loira, roupa preta e chegou a ser vista em ruas próximas ao local do ataque. A jovem, identificada como Isabelle Ferreira, sofreu ferimentos no corpo, no rosto e na boca, indicando que ela possa ter até ingerido o produto. Ela está entubada e em estado grave. Segundo a Polícia Militar, a própria suspeita se entregou alegando que estaria sofrendo perseguição. Ela teria atacado a vítima por causa de ciúmes do marido. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque por lá a polícia fez buscas em um sítio na cidade de Iguapimirim, na região metropolitana, para tentar encontrar a advogada Anique Erdi, que está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro. A quebra de sigilo telefônico de um dos suspeitos do sequestro levou a polícia até esse local. E quem está lá no Rio de Janeiro e vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Raquel Amorim. Raquel, boa tarde para você aí. Oi, Pedro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Segundo as investigações, o endereço desse sítio que você mencionou foi pesquisado pelo principal suspeito no desaparecimento da advogada Anique Erdi, de 54 anos. Lorival Fadiga, conhecido como Gordo, é suspeito de premeditar o crime. Ele está preso junto com outras 3 pessoas, incluindo 2 filhos dele e uma mulher com quem ele se relacionava. Os 4 são suspeitos de envolvimento nesse caso. Então, de acordo com a polícia, a quebra do sigilo das contas de Lorival Fadiga revelou que pouco antes do desaparecimento de Anique Erdi, ele fez pesquisas no Google Maps por várias vezes sobre esse endereço do sítio em Iguapimirim, que é um município da região metropolitana do Rio. Então, os investigadores decidiram ir até o local, contaram com a ajuda de guardas municipais e também de cães farejadores nas buscas. Todo o terreno foi analisado de forma minuciosa pela polícia e nada foi encontrado. O proprietário do sítio disse aos investigadores que não conhece Lorival Fadiga. A gente lembra que a advogada Anique Erdi está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez há quase 3 meses em um shopping em Petrópolis, na região serrana do Rio. Em tese, ela teria sido vítima de um sequestro. Inclusive, a família de Anique pagou aos supostos sequestradores um resgate no valor de R$4.600.000, que chama a atenção da polícia que no mesmo dia do pagamento desse suposto resgate, o principal suspeito, Lorival Fadiga, comprou um veículo avaliado em R$500 mil e centenas de aparelhos de celular. Ele era muito próximo da família de Anique Erdi, tinha mentido, tinha se apresentado como um policial federal, tinha confiança de todos os membros. É importante destacar que a advogada é casada com Benjamin Cordeiro Erdi, de 78 anos, que é um dos 7 filhos do fundador de um grupo educacional que possui várias universidades aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma família bastante conhecida. O que a polícia tenta descobrir agora é o que aconteceu com a advogada, que mesmo depois do pagamento desse suposto resgate nunca foi encontrada. As buscas seguem. O Disque Denúncia, inclusive, divulgou um cartaz em busca de informações sobre o paradeiro dela. Volto com você, Pedro. Valeu, Raquel Amorim, lá do Rio de Janeiro, trazendo os detalhes desse caso que está chamando a nossa atenção bastante do desaparecimento dessa advogada. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade proibir a desqualificação da mulher em processos de crimes sexuais e violência. Isso significa que a vida pessoal da vítima não pode ser usada contra ela. A repórter Carol Rosito explica essa história
que, obviamente, é esperada, né, Carol? Porque uma mulher não pode ser vítima de um crime por conta da sua história. Uma coisa não tem que ter nada a ver com a outra. Boa tarde para você por aí em Brasília. Oi, Pedro. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal analisou uma ação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República ainda no ano passado. E essa ação foi motivada justamente por um caso concreto, né? Uma mulher, uma influenciadora, que foi constrangida em uma audiência judicial, ela que estava ali na condição de uma vítima de estupro, pelo advogado do acusado. Então, para a PGR, era preciso, né, garantir ali as condições para a vítima, que essas vítimas de crimes contra a mulher, que elas fossem tratadas com dignidade durante todo o processo. Então, ontem o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que, a partir de agora, então, é proibido desqualificar a mulher ou o modo de vida dessa mulher, vítimas exatamente de crimes sexuais. Isso durante em audiências judiciais ou até mesmo durante o próprio depoimento à polícia. Ou seja, a vida dela, a vida sexual, o modo de vida dela, isso não interessa para o processo, né? Não pode ser usado como argumento nem pelos juízes, nem pelos advogados, nem pelos próprios policiais. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia deixou claro ali que é inadmissível as mulheres terem que ouvir frases, questionamentos como se não fez por merecer, como era o modo de vida dessa mulher, como se essa circunstância de ser mulher ou ter uma vida sexual, isso desqualificasse ou até amenizasse, é que a gente pode usar essa palavra, o crime contra a mulher ou o próprio crime de estupro. A ministra Carmen Lúcia, que era a relatora desse caso, foi acompanhada ali por todos os ministros homens que estavam na sessão e que também votaram no julgamento de ontem. Na decisão também ficou acertado que essa medida será levada imediatamente para todos os tribunais regionais federais para que, de fato, essa conduta seja adotada o quanto antes, né? O mais rápido possível. É uma medida muito importante. Eu volto com você. Obrigado, Carol. Com certeza. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. E a gente viu aqui no começo do Brasil Meio-Dia o debate sobre as câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo. Trago mais um elemento que é importante para ajudar a gente a enxergar essa história. O Ministério da Justiça vai lançar na terça-feira esse Plano Nacional de Segurança Pública que vai prever a instalação e ampliação das câmeras nas fardas dos policiais. E o Ministério vai se opor, veja bem, vai se opor à função liga e desliga das gravações feitas pelas novas câmeras de segurança de monitoramento das fardas compradas pelo governador Tarcísio de Freitas. Você está acompanhando em primeira mão essa informação na CNN, porque isso deve colocar em dois polos opostos, como a gente adiantou aqui, os governos do presidente Lula e também do governador Tarcísio de Freitas e abrir ainda mais um debate sobre privacidade e vigilância na segurança pública. A Larissa Rodrigues já apareceu aqui com a gente, porque a gente vai conversar sobre a taxa das blusinhas, Larissa. Mas antes de você começar a falar, vou te passar a palavra para você contar um pouquinho de como é que isso está em Brasília. Eu queria chamar aqui uma fala, porque em entrevista ao CNN Novo Dia, o relator do projeto que propõe justamente a taxação das compras internacionais de até $50, o deputado Átila Lira, diz que existe a possibilidade de isentar a tributação dos produtos nacionais de até R$250. A gente vai ouvir ele e depois a gente volta para conversar com a Larissa. Já tem emendas ao nosso relatório, salvo engano do Partido Novo, onde ele trata a indústria nacional como está sendo tratado hoje essas indústrias chinesas, essas plataformas chinesas, justamente isentando produtos até R$250, ou seja, que seria próximo dos $50. Né? Eu acredito que essa medida não é assim, ela vai dar vai prejudicar muito o país, enfim, mas a gente não entrando em acordo com essa taxa equilibrada das importações, isso aí com certeza vai ser discutido em plenário. O plenário está muito mobilizado, principalmente as frentes parlamentares do comércio, a frente parlamentar da indústria, a frente parlamentar do empreendedorismo. Eu não tenho dúvida que essa discussão poderá ocorrer e poderá ser votada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma sessão para a próxima segunda-feira, ameaçou cortar o salário.
para poder resolver o problema das taxações das blusinhas. É uma apuração da Larissa Rodrigues. Larissa botou a faca no pescoço dos deputados, hein? Diz quem não vier aqui para votar as blusinhas vai ter o ponto cortado. Conta pra gente um pouco dessa história. Boa tarde para você. É uma sessão extraordinária, né? Convocada para segunda-feira, o que normalmente não acontece. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente em casa. E para além disso, com a determinação de que os parlamentares vão precisar bater ponto eletrônico presencialmente, ou seja, sem registro da presença, pode de fato ter o corte no salário dos parlamentares. Os únicos que ficam fora dessa regra, mais uma vez, que foram dispensados desse ponto eletrônico presencialmente, são os parlamentares do Rio Grande do Sul. Lira tem dispensado esses deputados federais do estado, que a gente vem acompanhando, claro, passa por toda aquela dificuldade por conta das enchentes e também das chuvas. Outro detalhe importante, a gente ouviu a fala, né, do Átila Lira há pouco, a gente antecipou essa história aqui ontem, né, de que agora para tentar negociar com o governo federal, há essa emenda num sentido de, tá bom, governo federal, você não está aceitando que a gente possa taxar as compras internacionais, então vamos dar descontos tributários para as empresas aqui do Brasil. Isso chegou como uma bomba no Ministério da Fazenda e é lido pelos parlamentares do centro que conversaram com a gente aqui da CNN como uma espécie de barganha mesmo, de uma arma nessa negociação. Se você não aprovar de cá e nos ajudar nessa possibilidade de taxar as compras internacionais, a gente pode liberar daqui e acaba gerando aí um déficit ainda maior nas contas públicas. Um outro detalhe importante é que semana que vem é uma semana de feriado, uma semana mais curta e normalmente os parlamentares nem costumam vir em Brasília, já emendam quase que a semana inteira. Por isso, demonstra o tamanho da preocupação e da importância do presidente da Câmara ao não apenas obrigar que os parlamentares trabalhem na terça e na quarta-feira de praxe, como também na própria segunda-feira, que normalmente não tem as chamadas sessões deliberativas, as sessões de votação em si. Então, os parlamentares vão precisar, de fato, vir a Brasília trabalhar na segunda, terça e quarta-feira. E, por enquanto, tem uma previsão na terça-feira daquela chamada sessão de análise de vetos, para analisar aqueles projetos de lei que o Palácio do Planalto analisou ali, alguns colocou em vigor, outros não, ou vetou uma parte, como, por exemplo, até o assunto de segurança pública que a gente falava há pouco, o PL das saidinhas. Então, na terça-feira tem essa análise. Pode ser que derrubem o veto do presidente da República no PL das saidinhas. É mais uma pressão que se demonstra que é preciso tentar um acordo na sessão e nessa taxação das blusinhas na segunda-feira, Pedro. E tá chegando o recesso, né, Larissa? Quer dizer, logo vai ter fechamento das cortinas e portas aí em Brasília para os deputados se destinarem para as eleições. Então, ou corre agora ou vai ficar apertado lá para frente, né? Exatamente. Tem um detalhe também, né? As eleições em outubro, a gente até costuma brincar em Brasília que em ano de eleição o Congresso Nacional praticamente só trabalha no primeiro semestre, porque aí vem, né, o recesso parlamentar a partir do dia 17 de julho, agosto, quando volta os trabalhos, e setembro, todo muito focado nas eleições. Muitos parlamentares, também trouxemos aqui, vão ser inclusive candidatos ou tem algum tipo de parente ali nas suas bases eleitorais para tentar ser prefeito, vereador das cidades espalhadas pelo Brasil. No final de outubro volta todo mundo, às vezes tem um segundo turno e aí já está quase dezembro de novo para o recesso. Então costuma-se brincar que precisa trabalhar em 6 meses, o que se trabalha normalmente em 1 ano quando se trata de eleições. Mas dá para a gente afirmar, sem sombra de dúvidas, é que ainda se aprovou muito pouco de projetos importantes para o Palácio do Planalto nesse primeiro semestre de 2024. Pois é, muito bom. Valeu, Larissa. Brigadão, hein? E a Polícia Federal pediu a abertura de um novo inquérito no STF para apurar um suposto desvio de emendas parlamentares pelo deputado Chiquinho Brazão. Ele que está preso desde março e é um dos suspeitos de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A Isabel Mega, lá de Brasília, vai contar os detalhes dessa história para a gente. Tem mais informações? Oi, Isabel, boa tarde para você.
Oi, Pedro. Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Brasil Meio-Dia. É mais uma frente de investigação da Polícia Federal nas várias frentes já formadas sobre a investigação principal a respeito do crime que terminou com os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Agora, a suspeita dos investigadores da Polícia Federal recai novamente sobre o deputado Chiquinho Brazão, mas para saber se houve algum tipo de vantagem irregular que foi conseguida a partir dessas emendas parlamentares, a partir do desvio dessas emendas, que são verbas de dinheiro público. Como é que os investigadores chegaram até essa hipótese e foi necessário, portanto, se abrir o inquérito para aprofundar essas investigações? Eles cruzaram algumas mensagens de um assessor do deputado Chiquinho Brazão. A gente está falando de um assessor que tem o apelido de Peixe, o nome dele é Robson Calisto. E ele, nas trocas de mensagens, o celular dele foi adquirido pela Polícia Federal, porque ele está preso desde o dia 9 de maio, nas trocas de mensagens dele com outro assessor de Chiquinho Brazão na Câmara dos Deputados, ele trata do repasse de cerca de 2 milhões de reais de emendas parlamentares a um representante de uma ONG que lida com assuntos esportivos. Depois do pagamento, em novembro de 2023, ele volta ao contato com o próprio representante dessa ONG e chega a pedir de volta 100 mil reais. Então é daí que veio essa suspeita principal. Um outro detalhe importante dessas investigações é que o dinheiro seria desviado para a conta bancária da empresa da filha desse assessor do deputado Chiquinho Brazão. Então, com base nisso, esse inquérito foi aberto, essas informações já foram enviadas para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muito bem, Isabel, obrigado pela explicação para a gente. E hoje também é um dia importante na economia, porque o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a Magda Chambriard como nova presidente da estatal. Ela também vai ser conselheira, primeiro foi votada para ser conselheira e depois para ser presidente da Petrobras, assume o lugar de Jean Paul Prats. E quem vai falar sobre isso comigo é o Fernando Nakagawa, que já está aqui. Tudo bem, Naka? Boa tarde para você. Pedro. Vamos contar um pouquinho como é que está esse pós-eleição de Magda Chambriard? O que a gente já tem de repercussão dessa decisão? Uma coisa está muito clara para os investidores, para quem acompanha a Petrobras, Pedro, que a confirmação de Magda Chambriard na presidência da empresa deve fazer com que esta estatal, que é a maior empresa brasileira, a Petrobras, tenha uma mudança de rumo. Não deve ser algo drástico, mas as apostas que a empresa faz olhando para o futuro devem mudar um pouquinho. Jean Paul Prats era criticado por ter uma forte pegada na transição energética. Isso talvez diminua um pouco de importância na lista de prioridades da companhia. Qual passa a ser a prioridade? Investimentos, por exemplo, em refino, também a exploração de novas áreas, por exemplo, a Foz do Amazonas, projetos em gás, este é um item que gera muita polêmica no setor de energia brasileiro. Além disso, há um entendimento de que a Petrobras pode tentar ampliar o seu escopo com investimentos e projetos, mais participação, por exemplo, na indústria naval. Magda também está alinhada a uma outra leitura que uma parte do governo faz, especialmente no que diz respeito à atuação do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, ao, nas palavras dela, atrasar um pouco a liberação ou a licença ambiental de alguns projetos. Ela defende que este trâmite ambiental precisa ser mais rápido, mais ágil, exatamente como pensa a Casa Civil ou o Ministério de Minas e Energia atualmente. A primeira reação do investidor hoje foi foi tranquila, as ações da Petrobras estavam subindo no momento em que Magda foi confirmada no posto, mas as ações estavam acompanhando o mercado internacional. Neste momento, as ações operam em ligeira queda. Acho que a gente tem os números aí, ó, Petrobras ON, que é a ação ordinária, aquela que tem que dá direito a voto, cai 0,10%, e Petrobras Preferencial PN, que é a preferência na distribuição
de dividendos cai um pouquinho mais, 0,14. É estabilidade. É uma queda discreta, muito discreta, mas hoje o petróleo está subindo no mercado internacional, quase 1%. Então acaba sendo um sinal de que, olha, a Petrobras, se estivesse tudo bem, ela costuma acompanhar o preço do petróleo, mas não está. Está pertinho do 0 a 0, enquanto o petróleo está subindo 1%. É um sinal de que o mercado não achava Jean Paul Prats perfeito, mas entre os dois, muita gente no mercado financeiro, analistas, por exemplo, me disseram abertamente, prefiro Jean Paul Prats a Magda Chambriard. É um pouco daquela coisa, não troque o certo pelo duvidoso, né? Quer dizer, não dá para esperar. Muito embora a Magda seja uma pessoa que participou da transição, sim, tem ela participou dos grupos, tem todo aquele histórico, enfim, foi diretora da ANP. E o Caio Junqueira traz uma apuração para a gente, Naka, que o Conselho da Petrobras, na votação da Magda, teve resistências ali, porque dois conselheiros, o Marcelo Gasparino e o Francisco Petros, deram sinais de que não foram exatamente favoráveis à chegada dela. O Petros votou a favor dela para o Conselho, mas contra para a presidência, e o Gasparino anulou os dois votos. Ou seja, o mercado torceu um pouco o nariz, né, para mais essa troca, mas acho que muito menos pela pessoa e muito mais por entender isso como uma interferência do governo, né? Definitivamente. Do tipo, o dedo do governo pode mudar o futuro da Petrobras e, principalmente, os lucros da Petrobras. Essa é a grande preocupação do investidor, que amanhã, que no ano que vem, receba menos dividendos e as ações não subam como achavam que poderia subir há alguns meses. Fernando Nakagawa, super obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar de novo, Naka, porque o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral depois de a Justiça absolver o governador Cláudio Castro. Que era o opositor dele, o deputado e agora presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vai também recorrer, disse isso aqui à CNN. Castro foi julgado por abuso de poder político e econômico e sobre os desafios de Cláudio Castro em meio a essa situação jurídica envolvendo seu mandato numa série de aliados. A gente preparou uma arte que dá um panorama de quais são os próximos passos desse inferno astral de Cláudio Castro, como cunhou bem o nosso colega, meu amigo aqui, Pedro Venceslau, analista da CNN. Aparece na tela para vocês, então, número 1 é o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que deve chegar lá depois de o TRE ter recusado por 4-3 numa votação apertadíssima, como a gente adiantou que seria aqui na CNN, para que de fato ele seja julgado na instância superior em Brasília. O STJ também tem um processo que está em sigilo, que avalia a situação de Cláudio Castro. Daqui a pouquinho o Theo vai explicar um pouco mais sobre essa grande dor de cabeça, a maior dor de cabeça de Cláudio Castro, que é o processo no Superior Tribunal de Justiça. Há uma fragmentação na base, tem uma CPI sobre transparência protocolada na Assembleia Legislativa do Estado. Há o nariz torcido do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Os bolsonaristas não veem exatamente o governador do Rio de Janeiro como um grande representante das bandeiras de ideologia, de família, de tradição de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Você tem a oposição que continua aguerrida contra Cláudio Castro, PT, PSOL, partidos de esquerda, que, aliás, ganharam espaço no Rio de Janeiro nos últimos anos. O PSOL cresceu bastante no Rio de Janeiro e ainda é uma pedra no sapato do governador. O rompimento dele com um dos seus maiores aliados, o Thiago Pampolha, que além de vice-governador, também era secretário de Estado do Meio Ambiente. O Thiago Pampolha, que brigou com Cláudio Castro, entre outras coisas, por causa da filiação dele à União Brasil. E aí Castro entendeu que ele fez isso antes do horário, do momento certo que deveria ter feito e acabou rompendo com o seu vice. E a dívida bilionária do Rio de Janeiro, que ainda exige de Cláudio Castro uma negociação permanente com o governo federal para que eles possam renegociar essa dívida. Ele que, inclusive, decidiu entrar no STF para questionar o tamanho dessa fatura da dívida lá do Rio de Janeiro. Eu disse aqui agora há pouco que o principal problema do Cláudio Castro era esse processo no STJ, né, que a gente mostrou aqui na tela. E o Theo Cury vai poder explicar um pouco para a gente, porque apesar de ter se salvado da cassação, o Superior Tribunal de Justiça segue entendendo que precisa investigar o que aconteceu na gestão de Cláudio Castro. O Theo Cury já apareceu aqui com a gente para poder contar um pouquinho dessa história. Theo, por que esse processo do STJ é
a maior pedra no sapato do governador do Rio de Janeiro até agora? Pedro, porque assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, então, absolveu o governador do estado das acusações que foram feitas pelo Ministério Público e pelo partido. Agora, esse caso, e o Pedro contou isso muito bem, vai para o Tribunal Superior Eleitoral, porque o Ministério Público Eleitoral vai recorrer dessa decisão, a Procuradoria da República Eleitoral no Rio de Janeiro, e o Marcelo Freixo, que tinha apresentado uma ação contra Cláudio Castro, vai recorrer também ao Tribunal Superior Eleitoral. Independentemente da decisão do TSE, seja para absolver, seja para condenar e cassar o mandato do governador do Rio de Janeiro, esse caso vai continuar em tramitação, essa investigação contra ele no Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal responsável por investigar os governadores. Então, caso no TSE Cláudio Castro consiga se livrar desse recurso contra a absolvição dele, continuar no cargo de governador, essa investigação no STJ vai continuar em vigor, vai continuar em tramitação. É uma investigação que apura uma suposta participação do governador em um esquema de corrupção em projetos de assistência social no Rio de Janeiro, com a cobrança de propina. Então, ele responde nesse inquérito junto com outras pessoas, entre essas pessoas, o irmão dele de criação, responde pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, peculato e também lavagem de dinheiro, em fraude em licitações com o objetivo de cobrar propina com essas contratações direcionadas em projetos de assistência social no estado do Rio de Janeiro. Ele foi implicado nesse caso por parte de um delator, um empresário, que diz que ele teve participação na cobrança dessas propinas. A Polícia Federal investiga, houve uma determinação da Procuradoria-Geral da República, do então subprocurador Carlos Frederico Santos, para que houvesse busca e apreensão na casa do irmão de Cláudio Castro. O governador, ele não foi alvo dessa busca e apreensão, mas o irmão dele foi, é implicado também diretamente nessa investigação ao lado do irmão, o governador do Rio de Janeiro, e a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do irmão do governador. Então, é o núcleo muito próximo dele, alvo dessa investigação, do avanço dessa investigação no STJ, uma investigação que tramita sob sigilo. As informações que vêm sobre esse caso são tornados públicos raramente em momentos pontuais, como foi o caso, por exemplo, da deflagração dessa operação em dezembro do ano passado, mas é um complicador para o governador do Rio de Janeiro. Então, a despeito de ele ter conseguido essa vitória, uma vitória importante para o governador, e o Pedro havia contado isso ontem aqui na programação, que podia haver um 4-3, não se sabia para qual lado, porque era um caso que divide o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Acabou sendo pró-Cláudio Castro, a favor da absolvição dele, livrando ele dessas acusações de ter se beneficiado de desvios e de um inchaço da Fundação CEPERJ e da UERJ no Rio de Janeiro. A despeito dessa decisão favorável, se esse caso for ao TSE e de fato ele conseguir uma vitória, ainda assim a pedra no sapato, a grande dor de cabeça do governador é um caso de corrupção, que é um caso grave, que é relatado no Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo investigado por lá. Tem muitos elementos, a Polícia Federal apontou esses elementos em um relatório que foi revelado pela imprensa no final do ano passado, com recebimento de propina, menções de pagamento em diferentes lugares, inclusive no exterior. Então é o caso que mais preocupa o governador nesse momento, que pode ter mais impactos para ele no futuro, apesar dessa vitória momentânea agora no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. E tem um detalhe curioso nessa história, né, Theo? A gente falava sobre esse racha do Castro com o vice dele. Eles começaram esse processo no Tribunal Regional do Rio de Janeiro juntos, fazendo uma defesa casada, mas vão chegar no Tribunal Superior Eleitoral aí em Brasília separados. Divorciados. E aí, nesse cada um por si, com a configuração do tribunal em Brasília, onde, obviamente, você tem fatores diferentes de influência, de pressão política, é possível que a gente também tenha uma surpresa. O julgamento foi muito dividido no Rio de Janeiro, né?
Eu acho que esse é o principal ponto, que a gente tira do julgamento de ontem, essa é uma análise importante, é o racha. O racha lá pode significar um racha também no Tribunal Superior Eleitoral, porque uma absolvição unânime é uma coisa. E isso chega com um peso diferente no Tribunal Superior Eleitoral. Não é o caso. É um racha com uma mudança na composição do TSE e só um detalhe. É a cúpula do Rio de Janeiro no Executivo e no Legislativo. Se todos forem cassados, quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É uma situação calamitosa para um Estado que vem passando por muitas dificuldades, não só financeiras, mas políticas ao longo dos últimos anos, com todos os seus presidentes, os seus governadores, desde a redemocratização, implicados de alguma forma na justiça, muitos deles presos. Então, é um caso complicado e eu acho que esse é o ponto crucial. O racha no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pode sim mostrar um complicador quando esse caso chegar aqui ao TSE. Boa, valeu, Theo. Daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos falar de economia agora com o Fernando Nakagawa, porque o Naka traz pra gente mais uma vez o cenário da Argentina de Javier Milei, que vive o dilema do copo meio cheio ou meio vazio, porque a economia do país mostrou um certo alívio nos últimos dias, com queda da inflação, melhora do quadro fiscal, mas, por outro lado, o dólar e a pobreza bateram recorde. E aí, Naka, a gente tem que olhar um pouco para esse cenário novo, né, que é a presença de Javier Milei, uma mudança, uma série de regras, inclusive econômicas. O que a gente pode dizer desses dois momentos da Argentina? O copo está mais cheio ou está mais vazio? Ou realmente são alívios temporários? Acho que dá para ver a história das duas óticas. Aí depende muito do olho do observador dessa história. O fato é que a economia e a sociedade argentina estão mudando radicalmente desde a posse de Javier Milei em dezembro. Na economia, foram adotadas medidas profundas desde o início deste governo e o resultado começa a aparecer. Começa a aparecer para o bem e para o mal. Os números podem dizer aquilo que o observador quer mostrar. O que a gente vai mostrar aqui são 6 números, 3 que mostram melhora e 3 que mostram não necessariamente um cenário favorável. Vamos aos números? Vamos lá. Primeiro, o copo meio vazio, Pedro. Aí do seu ladinho, a gente tem a cotação do dólar no mercado paralelo. Ontem subiu 0,5% e bateu 1.280 pesos por dólar, recorde histórico. Caramba, 1.280 pesos? Por dólar. Eu que sou velho, lembro quando era 1 para 1. E agora, 1.280 pesos por dólar. Eu fui fazer uma viagem para a Argentina em 2020, final de 2020, quando morreu o Maradona. Sim. E aí a gente foi cobrir pela CNN aqui. Na volta da viagem, sobraram os pesos no final daquele ano. E eu falei, eu vou guardar, depois eu troco. E me esqueci de trocar por real. Quanto você tem? Agora não deve estar valendo mais nada, né? Porque naquela época a inflação estava muito diferente, a relação estava muito diferente. Mas isso chama demais a atenção. Nunca o peso valeu tão pouco. Assim, né? Outro indicador muito ruim deste copo meio vazio, a pobreza. Segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica de Buenos Aires, atinge, neste momento, 55% da população argentina está nessa situação considerada de pobreza. O país nunca teve um indicador parecido com isso, mas nem nos piores momentos. Outro número negativo do copo meio vazio é a atividade econômica, que caiu 8,4% agora no último dado de março. Na comparação com um ano antes, é a maior queda desde a pandemia, desde agosto de 2020. Esses são os números negativos, o copo meio vazio. Mas Javier Milei prefere a próxima tela, onde a gente tem o copo meio cheio. A inflação mais recente, em 8,8% no mês, é a 4ª queda seguida e fazia vários meses que a inflação não estava em um dígito em apenas um mês. Esse dado foi muito comemorado pelo governo. Mas peraí, esse é o número de agora. A inflação está isso... Ao mês. Ao mês? Ao mês.
A inflação brasileira em um ano é de menos de 4%. É isso, então a gente está na casa do 0, alguma coisa aqui no Brasil, né, por mês. A comparação seria essa, 0 alguma coisa. É muito absurdo mesmo. Mas é que já foi muito pior ali, sim, né? Sim. Então já tivemos inflação no mês de 15%, quase 20% há pouquíssimo tempo. Sim. Outro dado, esse o mais comemorado de todos, o caixa do governo voltou a ter dinheiro no fim do mês. O último dado, 14 bilhões e 900 milhões de pesos, é o melhor resultado nas contas públicas, o superávit primário, desde 2008, faz muito tempo. Com aquelas tesouradas do Milei, né? Exatamente, porque ele está tesourando ou aumentando menos do que a inflação, por exemplo, os salários e aposentadorias. E outro indicador positivo dessa história, a Bolsa de Buenos Aires subiu no acumulado deste ano 62%. 62% de alta é o melhor desempenho entre as principais bolsas do planeta. São números que mostram duas realidades distintas, mas o que os economistas mais críticos a Javier Milei dizem é: o governo está cortando gastos e aí por isso a população está ficando mais pobre e a inflação cai. Agora, o pessoal do Milei diz: não, estamos fazendo o ajuste e a economia vai melhorar, inclusive os indicadores sociais. Precisa ver quando, né? Porque se continuar do jeito que está, a gente não vai sofrer bastante ainda até chegar essa melhora, né? Obrigado, Fernando Nakagawa, aqui com a gente hoje no Brasil Meio Dia. A Corte Internacional de Justiça da ONU ordenou hoje que Israel pare a operação militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O processo foi aberto pela África do Sul, que alega que os israelenses estão cometendo um genocídio. Priscila Asbeck chega para conversar com a gente com mais informações ao vivo da Europa. Priscila, conta um pouquinho para a gente o que decidiu a Corte. Boa tarde para você. Oi, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Corte proferiu sua decisão, então, nesta sexta-feira, em mais uma decisão, em mais um revés que acontece nesta semana para Israel. Durante o proferimento da decisão, o juiz responsável disse que a Corte pede que, em conformidade com a Convenção para a Proteção contra o Genocídio, Israel imediatamente pare a sua ofensiva em Rafah, que é aquela cidade que fica no sul da faixa de Gaza, uma cidade que recebeu muitos palestinos que se refugiaram dos ataques que acontecem no norte do enclave. Inclusive, a própria ONU diz que 1,5 milhão de palestinos buscaram abrigo em Rafah. E aí, a partir do dia 7 de maio, Israel começou uma ofensiva em Rafah e antes disso tinha alertado, inclusive, para que as pessoas se retirassem desse local, mas a Corte também, nessa decisão que foi proferida nessa sexta-feira, disse que esse alerta que foi feito por Israel para que as pessoas se retirassem antes da sua operação não foi o suficiente para evitar que a população palestina corresse um risco de vida. E aí, como você disse, Pedro, essa decisão que foi proferida pela Corte Internacional de Justiça, que é o mais alto tribunal da ONU, é diferente do Tribunal Penal Internacional. Então, a decisão de hoje é de uma corte que julga países, e a decisão que aconteceu na segunda-feira de pedido de mandado de prisão para o primeiro-ministro israelense já é uma corte que julga crimes de guerra cometidos por indivíduos. Existe essa diferença entre as duas cortes, mas a decisão, então, que foi tomada nessa sexta-feira, ela acontece no âmbito de um processo maior que foi movido pela África do Sul em dezembro, dizendo que Israel estava violando a Convenção para a Proteção contra o Genocídio, que foi um tratado estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar massacres em massa. A Corte já tinha se manifestado sobre esse processo mais amplo em março, em uma decisão provisória, dizendo que, de fato, os palestinos estavam correndo um risco real em Gaza, e essa medida provisória foi considerada e interpretada por algumas pessoas e organismos internacionais, inclusive até mesmo pelo governo brasileiro, como um atestado de que Israel estaria, de fato, violando a Convenção sobre o Genocídio. Mas um resultado final sobre se Israel está cometendo genocídio ou não vai sair só apenas em anos. Só para finalizar, Pedro, tanto a autoridade palestina quanto o Hamas comemoraram a decisão da Corte dessa sexta-feira de pedir para Israel se retirar de Rafah. E Israel também já se manifestou por meio do seu ministro de Finanças, Israel, que já tinha dito que as acusações de genocídio são infundadas, que as operações em Gaza são feitas em autodefesa. E hoje, sobre essa decisão específica de sexta-feira, o ministro de Finanças disse que essa decisão é mais uma decisão que mostra
que a corte está pedindo para que Israel deixe de existir, com essa decisão, então, de pedir para que Israel interrompa a sua ofensiva em Gaza. Volto com você, Pedro. Obrigado, Priscila. O Instituto Atlas, em parceria com a CNN, divulgou uma pesquisa inédita sobre o desempenho dos governos federal e estadual com relação às enchentes no Rio Grande do Sul. Uma das perguntas foi como os gaúchos avaliam a gestão de crise dos dois governos para lidar com esse desastre natural. Na tela a gente vê os resultados e aí a gente percebe que o governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva tem 31% de avaliação positiva, ótimo ou bom, 17% de avaliação regular e 52% de ruim ou péssimo. Do ponto de vista do governo estadual, de Eduardo Leite, do PSDB, nós temos 24% de ótimo ou bom, 24% de regular e 52% de ruim ou péssimo. Então, se você prestar atenção, você vai perceber que a maioria das pessoas acha que nem as respostas de Lula e nem as respostas de Eduardo Leite foram satisfatórias para lidar com a situação das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver a segunda tela, porque a pesquisa também perguntou aos moradores do estado como eles avaliam o desempenho do presidente Lula, do governador Eduardo Leite e dos prefeitos. E aí você tem aqui o desempenho dos líderes avaliados. Prefeitos com a maior faixa de ótimo ou bom, 30%, 36% de regular, 3% de não sei e 30% de ruim ou péssimo. Presidente Lula, 29% de ótimo ou bom, 28% de regular, 5% de não sei e 38% de ruim ou péssimo. E Leite aparece com 22% de ótimo ou bom, 51% de regular, 3% de não sei e 24% de ruim ou péssimo. Aqui é importante perceber que 1/3 das pessoas está entendendo que eles foram bem, 1/3 das pessoas está entendendo que não foram tão bem assim, mas também não foram tão mal. E outro 1/3 das pessoas entende que a resposta não está tão satisfatória. É curioso ver que a faixa cinza é bem pequenininha, ou seja, todo mundo tem uma opinião sobre a ação dos políticos lá no Rio Grande do Sul e óbvio que entre os políticos a gente precisa destacar quem vai melhor, quem vai pior. E aí quem vai melhor nessa avaliação são os prefeitos das suas cidades, as cidades daqueles que são questionados. Larissa Rodrigues, quando a gente fala sobre os prefeitos das cidades, a gente tem que lembrar que é um ano eleitoral. Então, que obviamente esses prefeitos estão de olho também no que vai acontecer em outubro e precisam se comunicar bem, demonstrar o que estão fazendo. Muitos foram às redes sociais. Você está acompanhando, que eu sei, um pouco desses discursos dos prefeitos e isso pode ter ajudado eles a terem essa avaliação mais positiva do que o próprio presidente e o governador? Pedro, e é interessante isso de como às vezes há uma dificuldade por parte do eleitor de entender o papel de cada ente do governo, né? Muitas vezes a gente fala aqui, né, que as pessoas, quando pensam em eleições municipais, querem trazer pautas de costume, mas no fim das contas não cabe a um prefeito esse tipo de assunto. Ele vai cuidar ali, de fato, de obras dentro da sua cidade. Mas o que vem mostrar pra gente essa pesquisa é que, apesar desse pouco entendimento, há ainda um discurso por parte dos prefeitos que hoje estão no poder e que sofrem com as consequências da chuva, de que faltou estrutura e quando se fala em estrutura, fala-se também em prevenção para evitar o que aconteceu. E isso fica claro nessa pesquisa. O quanto se entende que muitos dos prefeitos não tinham verba suficiente para construir qualquer tipo de obra que pudesse drenar melhor a água da chuva, ou então avisar com maior rapidez o que estava por vir, e agora, em especial, o quanto precisam de respostas rápidas. Porque, claro, essas pessoas que estão enfrentando todo esse drama, muitas delas, inclusive em abrigos públicos, nesse momento querem uma nova moradia, querem visualizar sua cidade novamente construída. E essas obras estruturais dependem, de fato, do governo do estado e do governo federal. Nesses prefeitos que a gente vem acompanhando, né, Pedro, de algumas cidades, a gente foi falando muito com alguns ali da área mais de serra, onde começou, depois vindo para Porto Alegre, região metropolitana, há um entendimento de que, se no futuro teremos eleições, o que a população vai entender nesse futuro? Ou seja, esses prefeitos estão nas redes sociais
a maioria, a gente pode dizer, reclamando da falta de verba e cobrando. E acaba sendo quase que um coro junto com essa população que está enfrentando. Eu ouso dizer que esses números representam isso, que essa população se junta num sentimento com os seus prefeitos, porque alguns prefeitos perderam também suas casas, teve prefeitura que até hoje não tem condição de voltar a atuar, porque a prefeitura foi alagada ou desmoronou ou passou a ser impossível trabalhar lá de dentro. Então vem muito mais um sentimento local de que estamos todos na mesma situação e precisa de uma resposta vindo de fora, que seria o governador e o presidente da República. E me chama muito a atenção como essa porcentagem que vê como regular do governador e do estado, ela é muito diferente do presidente da República ou dos próprios deputados, dos próprios prefeitos. A gente vê 50%, né? Se eu não estiver enganado, 51%, pelo que eu me lembro daquela faixa amarela ali, quando se refere ao governador do Rio Grande do Sul. Agora, Theo, conversando com interlocutores do Eduardo Leite, eles dizem que a imagem do governador do Rio Grande do Sul foi desgastada nos últimos dias. E foi desgastada porque ele apanhou dos dois lados. Apanhou tanto dos bolsonaristas quanto dos lulistas. Porque ele, governador do PSDB, não escolheu exatamente um lado, ficou no meio do caminho ali. O PSDB, como tradicionalmente faz, não foi para nenhum dos dois lados. Já o presidente Lula tem aquele 1/3 de avaliação positiva e aquele 1/3 de avaliação negativa, como várias outras pesquisas que a gente consegue observar. Isso muda muito pouco entre uma pesquisa e outra. Mas o que você avalia que pode justificar essa melhor avaliação dos prefeitos em relação aos outros governantes? Ô Pedro, eu acho que eu concordo com o que a Larissa disse, mas eu ainda eu faço um complemento do último ponto que ela mencionou. Os prefeitos das cidades que foram mais afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, os prefeitos dessas cidades, desses municípios, eles estão passando pelas mesmas coisas que essas pessoas estão passando, pelas mesmas coisas que os moradores estão passando. Então, eles fazem parte desse mesmo pacote do prejuízo da cidade. Tenha feito coisas importantes e cruciais para evitar ou não. De qualquer forma, o prejuízo material, o prejuízo pessoal também é desses prefeitos, dessas lideranças das cidades, desses municípios. Então, por exemplo, o prefeito de São Leopoldo, a casa dele ficou debaixo d'água. Goste ou não, ele está passando pela mesma coisa que as pessoas. Estou dando um exemplo de um dos prefeitos, ele é o prefeito do Partido dos Trabalhadores, inclusive, foi quem recebeu o presidente Lula na última ida dele ao Rio Grande do Sul. Isso traz uma empatia por parte da população, goste ou não do prefeito, uma sensação de que a pessoa está passando pela mesma coisa que ela, ou seja, que aquela autoridade está passando pela mesma coisa que ela. E esse ponto que a Larissa menciona também é muito importante. O prefeito é aquela ponta da linha. O prefeito ele vai pedir os recursos, cabe a ele receber os recursos do governo estadual, do governo federal e, obviamente, também por emendas parlamentares. Então, os prefeitos eles têm muito, mas muito, entre aspas, essa vantagem de poder alegar uma falta de destinação, por exemplo, de recursos. A gente, inclusive, vê muitas matérias na imprensa mostrando de emendas parlamentares que não foram destinadas por alguns atores políticos historicamente em relação às chuvas ou em relação à prevenção de enchentes, etc. Então, existe essa percepção que pode ajudar a explicar e entender um pouco do porquê uma avaliação melhor, não muito melhor, mas um pouco melhor dos prefeitos em relação ao governador do estado do Rio Grande do Sul e ao presidente Lula, que fica naquela média de reprovação que já tem, apesar da pronta resposta do governo federal, que é inegável. O governo federal se prontificou logo de cara, errou em um primeiro momento, na primeira ida do presidente Lula ao Rio Grande do Sul, quando não foi diretamente no tete-a-tete, quando não conversou com as pessoas, fez aquele sobrevoo. O presidente não quis fazer aquele sobrevoo, reclamou nos bastidores aos seus ministros, dizendo que sobrevoar a região não ia fazer diferença. O próprio governador, vocês vão se lembrar, do Rio Grande do Sul, quando aceitou a ida do presidente, no primeiro momento ele falou: vai mais atrapalhar do que ajudar. Depois voltou atrás, depois de uma ligação do presidente Lula, aceitou a ida dele para lá e disse: é importante que venha, mas que não faça somente sobrevoos. E a última ida do presidente para a comunicação, para o marketing, para a propaganda,
pega bem, mas para o pessoal também pega bem, porque ele conversou com as pessoas, viu o sofrimento das pessoas e aí faz a diferença. Pois é, abraçou todo mundo lá, né? Mas só foi fazer isso depois. Poderia ter feito isso antes, poderia ter explorado isso antes, inclusive em termos de comunicação, mas a gente sabe que o governo também vive essa crise de comunicação. É óbvio que isso acaba afetando o dia a dia por lá. Obrigado, Theo e Larissa. A pesquisa Atlas CNN ouviu 3.920 moradores do Rio Grande do Sul entre os dias 14 e 21 de maio. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos fazer um sobrevoo agora no mercado aéreo. Fernando Nakagawa voltou. Naka, hoje você está marcando presença aqui, hein? Olha só, eu estou substituindo o Yuri Pita, que não está aqui com a gente porque está de férias, e o Nakagawa veio me ajudar a poder sustentar o jornal que ele faz muito bem aqui. As companhias aéreas Gol e Azul anunciaram uma modalidade de compartilhamento de voos entre as duas empresas, o que significa que você pode comprar a passagem de uma e voar no avião de outra. Como é que vai funcionar isso, Nakagawa, aqui no nosso aeroporto CNN? O embarque imediato desse acordo, Pedro, é uma notícia importante para o passageiro, mas talvez não neste primeiro momento. Essa aproximação dessas duas concorrentes pode significar alguma coisa a mais. Essa é a expectativa ou é a especulação no mercado do setor aéreo, porque a Gol está em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Ela está com a situação financeira frágil. E a Azul, nos bastidores, já demonstrou interesse em comprar a concorrente, comprar o controle acionário da Gol. Comprar tudo? Comprar tudo. Então, talvez seja só um primeiro flerte ali, um primeiro namoro para ver se essa história vai virar um casamento. A gente tem os detalhes do que foi anunciado ontem à noite, quase meia-noite foi anunciado esse acordo. Então você compra uma passagem no site de uma ou da outra. Então você entrou no site da Azul, comprou a passagem aérea, tá lá Azul, linhas aéreas, mas você pode chegar no aeroporto, ser surpreendido e entrar num avião da Gol. Ou vice-versa, comprei no site da Gol e chega lá no aeroporto, o avião é da Azul. Esse compartilhamento só vale em rotas sem concorrência entre as duas. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, na rota mais popular do Brasil, entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Azul e Gol são concorrentes. Todo mundo faz essa rota. Todo mundo faz. Aí não tem compartilhamento. Então, é apenas e tão somente nas rotas onde uma ou outra opera, às vezes contra a Latam, ou não necessariamente. A Azul faz voos mais voltados para aeroportos pequenos, de interior dos estados, Sim, ela né? tem uma presença, por exemplo, na Floresta Amazônica impressionante, voa para muitos aeroportos em que só ela está. A Gol está mais nos grandes centros. A Azul tem muitos voos em Campinas, Confins e Recife, Confins é Belo Horizonte, e a Gol está nos dois aeroportos de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, e também em Brasília. Então são malhas que são complementares de fato. E aí você que voa em uma ou na outra vai poder juntar milhas ou pontos do Smiles ou do Tudo Azul no programa que você quiser, nos voos compartilhados. Aí tem o pessoal na redação estava falando, mas isso daí, será que não vai subir o preço das passagens aéreas? Esta é uma preocupação, porque de fato você vai ter uma companhia a menos nessa história. Então te dou dois exemplos, Pedro. Por exemplo, Brasília-Manaus. A Azul não voa este trecho em voo direto, mas a Gol faz. E se você procurar neste momento, a empresa que voa mais barato entre essas duas cidades é a Azul, exatamente por não voar diretamente. Você tem a possibilidade de fazer uma conexão em Belém, por exemplo. Belém-Recife tem voo direto da Azul, não tem voo direto da Gol. A passagem mais barata nesse caso não é da Azul. Então isso pode gerar uma distorção nos preços e favorecer o aumento das tarifas que já não estão baratas. Ô, Naka, mas que vantagem Maria leva numa história dessa? Porque se você for ver, se cada uma continuasse com seus voos, elas continuariam ganhando o relativo aos seus voos. Elas, obviamente, vão ter lá na plataforma do site delas os voos para esses outros lugares, mais opções. É uma estratégia para estrangular a Latam nessa concorrência? Você atrai mais possíveis compradores, porque no site das duas, nos sistemas das duas, você vai ter mais opções. E aí você tira a outra, em tese,
dessa corrida. Então você consegue majorar os preços. Comercialmente, este é o racional por trás. Você oferece mais opções para o seu passageiro, mas consegue majorar, consegue subir o preço, porque uma das suas duas concorrentes não vai estar mais concorrendo de fato. Ela passou a ser a sua parceira. É isso. Obrigado por voar com a gente, né, Cacau? É sempre um prazer. A escolha da companhia é uma escolha do passageiro, né? Então, obrigado por estar com a gente aqui no Brasil. A gente agradece a preferência. Pois é, e mais 2 pessoas foram vítimas de uma doença super triste, que é a leptospirose, que teve essas mortes confirmadas em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. Um assunto super triste, porque já são 4 mortos pela doença, os mortos que inclusive não estão sendo contabilizados junto daquele combo que tem ali aquelas várias vítimas de deslizamentos, desmoronamentos e também enxurradas no estado. A Natália Laucsen volta para conversar com a gente para atualizar essa situação ao vivo, que tem preocupado inclusive as autoridades sanitárias, porque a leptospirose, que é uma doença transmitida por uma bactéria que está presente na urina de roedores, ela está espalhada por essas águas barrentas, cheias de lama, que as famílias têm que tentar limpar com rodo nessa volta para as casas, né, Natália? Conta pra gente. Oi, Pedro, exatamente. Essa é uma das preocupações, né, diante de todo esse desafio aqui no Rio Grande do Sul. Mais 2 mortes foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado. São 2 homens da região metropolitana de Porto Alegre e de Cachoeirinha. Um homem de 50 anos e o outro de 56. A gente já tinha notificação aí de outras mortes, de um homem de 67 anos de Travesseiro e um de 33 anos em Venâncio Aires, por conta da leptospirose. Essas vítimas tiveram contato com as águas da enchente e acabaram contraindo essa doença infecciosa, que é transmitida através da urina de animais infectados, geralmente por ratos, não somente em água. Muitas vezes a leptospirose está presente também, né, esses ratos, nas lamas. E a gente sabe que as cidades ficaram cheias de lodo, lama e água. E aí a gente tem que alertar também para a questão dos sintomas, né, Pedro? Porque as pessoas que tiveram contato, foram limpar suas casas, mesmo com equipamentos de segurança muitas vezes, se começarem a apresentar febre, dor de cabeça, dor no corpo, especialmente nas panturrilhas, precisam procurar atendimento médico para fazer o teste e, caso o exame for positivo, iniciar o tratamento imediatamente com antibióticos. Volto contigo. Obrigado, Natália. Mais de 1.500 pessoas estão em abrigos em Pelotas. A gente vai direto para lá porque quem está conversando com a gente sobre esse assunto é a Patrícia Porciúncula. A prefeitura reforçou, inclusive, as ações de drenagem na cidade, ou seja, para garantir que as pessoas que são afetadas por essa água que escoa pela cidade de Pelotas, elas consigam ser mais protegidas. Pelotas, que inclusive foi uma das cidades que construiu vários diques depois daquelas grandes enchentes na década de 40. Patrícia, conta pra gente um pouquinho de como é que tá a situação por aí. Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Exatamente, chove mais uma vez aqui em Pelotas e a situação é bem preocupante, porque não era esperada toda essa chuva. Se tinha uma expectativa até sexta-feira, né, até hoje, de 125 milímetros na região, a água da região que poderia acabar também preocupando aqui em Pelotas. Porém, agora a situação que a gente encontra é de quarta-feira até hoje, mais de 160 milímetros de chuva apenas em Pelotas. Então, é um número muito alto e que não estava sendo esperado. E o que acontece então? Agora, pontos que já estavam alagados ficam ainda mais preocupantes e outros pontos da cidade já começam a apresentar alagamentos. Inclusive, antes desse nosso ao vivo aqui, eu dei uma circulada na cidade justamente para ver como é que está a situação em outros pontos da cidade. Avenida Bento Gonçalves, no fim da Avenida Bento Gonçalves, já tem muita água. Ao redor da rodoviária, preocupa muito a situação, aqueles locais. Inclusive, teve uma rua que eu nem consegui mais passar ali, justamente ao redor da rodoviária. Então, as pessoas têm que começar a ter mais atenção ainda. E justamente por conta desses alagamentos, a prefeitura alterou o mapa de risco aqui do município. Algumas regiões que estavam em sinal de alerta agora receberam o pedido que essas pessoas saiam de suas casas para irem para locais seguros, como você comentou, por exemplo, abrigos, tanto do município quanto abrigos comunitários ou então para casa de familiares e de amigos. Quais são esses locais então? Ceval, Farroupilha,
as partes mais baixas, tanto da Francisco Carúcio e Colina do Sol e também Avenida Brasil, no Simões Lopes. Esses moradores, então, devem sair de suas casas, pois a água já está avançando nesses pontos. E por que isso também está acontecendo? Porque o sistema de drenagem da cidade já está muito saturado, há muita chuva. Então, apesar de todas as casas de bombas estarem funcionando, o SANEP, que é responsável pelo abastecimento de água e de esgoto, né, pelas redes de água e esgoto da cidade, informou que todos estão funcionando, todas as casas de bomba estão funcionando. Porém, há muita água e acabam funcionando com uma forma mais lenta. Então, acaba tendo esses alagamentos. Mas todas as casas de bombas que ficam em pontos de risco também ganharam bombas extras, que é uma parceria com a iniciativa privada que doa essas bombas para também serem usadas em casos assim mais sérios de alagamentos. Mas há uma casa de bombas que não está funcionando, a única, que fica no Pontal da Barra, na Praia do Laranjal. E aí está uma grande preocupação. No momento, não é possível fazer uma intervenção justamente pelos níveis muito altos de água. Então, eu conversando também com o SANEP, perguntei quando que pode ser feita alguma medida nesse local, porque os moradores estão há mais de 15 dias fora de suas casas e, infelizmente, só vem a situação piorar. É muito complicado o que está acontecendo. E aí, qual é a situação? O nível da lagoa, apesar dessa chuva, deu uma recuada. Porém, o do Canal São Gonçalo segue muito alto, 2,88, 2,90, mais ou menos acima de seu nível, o que é um nível altíssimo. Então, enquanto o nível do Canal São Gonçalo também estiver tão alto, não tem como novamente fazer a ligação, colocar em funcionamento as bombas do Laranjal. O SANEP já tem outras 3 bombas extras, além do sistema que já tem lá no Pontal da Barra, para colocar em funcionamento, e também vai contar com bombas extras da iniciativa privada. Então, todo esse esquema já está organizado e vai ser colocado em funcionamento. Mas ainda é preciso aguardar essa água baixar um pouquinho mais. A previsão é que nos próximos dias, amanhã já, que essa chuva dê uma trégua, é o que a gente espera. A expectativa também dos meteorologistas da UFPEL é de um vento mais forte, uma temperatura mais baixa, mas um vento forte numa direção positiva aqui para escoar essa água. Então, a gente torce que essa água realmente comece a ir em direção ao oceano e dê uma tranquilidade um pouquinho para cá, porque está difícil. Pedro. Obrigado, Patrícia. E agora a gente vai falar do racha em Barueri, na Grande São Paulo, que deixou 2 pessoas feridas. Na disputa de um carro de luxo, uma moto de aplicativo teria sido atingida. Essa é uma das hipóteses da Polícia Civil aqui de São Paulo. Maria Graciete Alves da Silva, de 36 anos, estava na garupa da moto e teve a perna amputada no acidente. Ela está internada e gravou um vídeo agradecendo pelas mensagens de apoio. Vamos ouvir. Eu agradeço todas as mensagens que estou recebendo, que eu estou sabendo aqui pelas pessoas que estão próximas de mim, que estão cuidando de mim e que vocês estão mandando muitas mensagens de carinho, de força. Eu agradeço, viu, pelas mensagens e assim, eu estou tendo uma boa recuperação. Esse médico chegou. Gente, eu vou ter que tomar agora a medicação, eu estou me recuperando bem. Gratidão por vocês que estão mandando muitas mensagens de força para mim. Beijo para vocês, ótimo dia. E a polícia deve ouvir hoje um motoboy que ajudou a resgatar a mulher que teve a perna amputada depois de ser atropelada por esse carro de luxo em São Paulo. Essa mulher que apareceu nas imagens e que acabou perdendo uma perna por conta justamente desse acidente, desse atropelamento, né? A gente sabe que tem 3 crimes aí que estão sendo imputados a esse homem justamente por conta de ter atropelado essa mulher. Um deles é omissão de socorro, porque ele atropelou a mulher e foi embora. Só foi checar o carro quando estava lá na frente. Essas imagens aqui mostram, ó, lá em cima, a mulher que apareceu nas imagens, ela vai subir na garupa dessa moto aqui, né? E ela vai ser levada alguns metros para frente, onde esse acidente vai acontecer. Um motoboy pode ser chave para poder desvendar esse mistério. Será que foi racha ou não foi racha? Os 2 carros de luxo aparecem em alta velocidade, quando a gente percebe também um ônibus ali passando ao lado da imagem. Essa imagem vai aparecer na sequência e vocês vão conseguir perceber claramente esses 2 carros de luxo. A polícia desconfia que pode ter sido um racha, mas
ao longo dos últimos dias, algumas informações novas afastaram um pouco essa tese. Porque os carros que aparecem são de modelos diferentes. O carro do homem que bateu nessa moto que tinha essa mulher é um carro de 2016. O outro carro de um dentista, que também aparece na imagem, é muito mais novo. Então, não faria muito sentido eles competirem carros tão diferentes. Aí você vê à esquerda do vídeo o ônibus e os dois carros passando em alta velocidade. Outra coisa que os investigadores fizeram foi pedir as imagens desses ônibus para a companhia que administra o transporte público na cidade de Barueri, aqui na região metropolitana de São Paulo. Eles entendem que se tiver uma outra imagem, além dessa que vocês estão vendo na tela, ela pode ser usada como parâmetro de comparação para que você trace a velocidade desses carros, até para poder entender se eles estavam de fato acima da velocidade permitida na via ou não. Tudo indica que sim. No entanto, que eles estariam até 100 km por hora, entre 70 e 100 km por hora. Nesse sentido, a polícia entende que isso não justificaria um racha, porque num racha as pessoas ultrapassam 120, 130, 140, 150 km por hora. E ali, nessa via onde onde o carro bateu na moto, seria impossível chegar a essa velocidade, justamente pelo fato de que ela tem semáforos, tem cruzamentos, tem curvas, e aí não daria para os carros conseguirem alcançar uma velocidade maior do que os 100 km por hora. É importante dizer também que um outro dado que tem feito com que o delegado e os investigadores tenham uma dificuldade para conseguir confirmar a tese do racha é o fato de que o motorista que causou o acidente não tinha nem multas nem pontos na carteira. E foi preso em Curitiba o suspeito de roubar um relógio Rolex do motorista de uma Lamborghini aqui em São Paulo. A vítima chegou a bater o carro na moto do criminoso para evitar o roubo, mas aí ele acabou fugindo. Renan Fiuza traz os detalhes. Olá a todos. A polícia identificou Rian Avanço, de 22 anos, como o autor do roubo do relógio Rolex de um motorista na Avenida Faria Lima. Esse motorista que dirigiu uma Lamborghini. Imagens de circuito interno, de monitoramento, mostraram a ação desse criminoso. Essa que é uma avenida extremamente movimentada. O motorista parou o veículo de luxo na avenida enquanto aguardava no semáforo. Rian se aproximou, estava em uma motocicleta, anunciou o assalto e roubou esse relógio avaliado em mais de R$200 mil. As imagens chamam a atenção porque o motorista acabou perseguindo o criminoso, acabou inclusive batendo num poste, atingiu a moto, mas o criminoso fugiu. Desde então, a investigação se deu por policiais do DEIC aqui da capital paulista, chegaram a entrar em contato com a advogada do criminoso que disse que ele iria devolver o relógio, mas não tinha a pretensão de se apresentar à justiça. Os policiais, então, descobriram que ele estava foragido em Curitiba, no estado do Paraná, em uma casa. Com o apoio de policiais do estado do Paraná, eles foram até o local e acabaram prendendo Rian Avanço, de 22 anos. Ele já foi trazido aqui para a capital paulista, passou por audiência de custódia e agora está à disposição da justiça. Da capital paulista, Renan Fiuza. E o Banco Central liberou um novo lote da moeda comemorativa aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Vão ser fabricadas mais de 4 mil moedas que já estão à venda. Ela é produzida em prata, olha aí, e pesa cerca de 26 gramas. A moeda tem valor de face de R$ 5,00, mas é vendida por R$ 440. Os R$ 5,00 são só ali na cara dela mesmo. A coroa da moeda mostra o prédio do Congresso Nacional, já na cara, onde a gente pode ver quanto ela vale. A moeda tem os detalhes da primeira Constituição Nacional. A gente lembra que a moeda foi lançada originalmente em abril, quando tinham sido produzidas 3 mil unidades apenas, só 3 mil. Em apenas 6 horas de vendas, muito rapidamente, pluf, o produto esgotou. Naquela época, o Banco Central diz que poderiam ser feitas até 10 mil peças, a depender do sucesso do produto, que foi um sucesso. Tá aí, então, a moeda, se você quiser gastar R$ 440 para ter uma moedinha que só na cara vale 5, mas pode valer muito mais para os colecionadores daqui para frente, essa é a moeda comemorativa de R$ 5,00 da Constituição brasileira.
Muito bem, tem mais notícias no Bastidores CNN, que vai começar já já, com Tainá Falcão, com Gustavo Uribe, que já estão lá posicionados. Eu agradeço a sua companhia. Você vai ficar agora com o CNN Mercado, com o Fernando Nakagawa. Pense bem, pense CNN.